Então eu penso que um dos maiores desafios para a gente trabalhar, né, nesse assunto, inclusive às vezes no meio acadêmico, é que muitas vezes as pessoas confundem ciência, em primeiro lugar, elas confundem ciência com fisicalismo. Muitas vezes as pessoas entendem que o materialismo, o fisicalismo, enfim, que isso é ciência. Só que o materialismo é uma hipótese científica. Ciência é um método. É um método que existe para a gente investigar qualquer fenômeno que exista na natureza, inclusive esse fenômeno, por exemplo, que a gente está trazendo aqui hoje, que é a mediunidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a principal barreira, às vezes, é uma falta de conhecimento das pessoas, uma certa confusão que existe entre materialismo e ciência, como se a ciência só pudesse se ocupar de objetos que vão ao encontro do paradigma materialista. Acho que esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio que eu vejo do ponto de vista, claro, aí é um desafio maior até de estudar fenômenos da mente como um todo, é que a gente está falando de fenômenos que são subjetivos, né? Eu não tenho como medir objetivamente como eu meço a febre, a temperatura, por exemplo. Eu não tenho como medir a mediunidade de uma forma objetiva, né? Então a gente está falando de fenômenos subjetivos, né, que as pessoas relatam ter, a pessoa relata enxergar, relata sentir. Claro que tem estudos aí que tentam ver o quão verídico é isso e em geral, sim, os médiuns eles realmente têm uma capacidade de perceber coisas através, por exemplo, de trazer informações corretas, por exemplo, isso a gente sabe do ponto de vista científico, mas quando a gente está trabalhando esses assuntos, né, dessas experiências espirituais, a gente está trazendo fenômenos que são subjetivos, que são de difícil mensuração, né, de difícil avaliação, mas como são a grande maioria dos fenômenos até em saúde mental, quando a gente está estudando felicidade, angústia, tristeza, raiva, tudo a gente está falando de expressões que a pessoa tem, né, e que ela está nos relatando. Então esse é para mim eu vejo esse é o segundo desafio, assim. O achado que nos trouxe essa virada, né, esse aspecto diferente para nós, foi que a gente imaginava que iríamos encontrar genes relacionados mais com o funcionamento cerebral, né, de como essa percepção pelo cérebro, assim, né, desses sentidos. E na verdade veio genes relacionados com esse contato com o ambiente de uma outra forma. O que, de uma certa forma, assim, durante a minha experiência com outros fenótipos que eu estudava e que eu ainda estudo, né, de genética, trouxe uma relação importante, porque, por exemplo, quando eu trabalhava com genética de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também imaginávamos, quando fizemos estudos de DWOS, que é um pouquinho diferente, mas que tu também faz essa leitura do DNA, e também estudos de exoma, que é parecido, né, que é do tipo que nós fizemos aqui, também não foram encontrados genes que nós chamamos de genes candidatos, ou genes mais óbvios, vamos dizer assim, relacionados com os fenótipos. Também foram outros genes que estão sendo, na verdade, na literatura, estudados para entender melhor a relação com esses fenótipos. Então eu acredito que da mesma maneira como aconteceram com transtornos psiquiátricos, eu acho que na mediunidade também pode ser mais ou menos essa mesma relação. Bom, então é comum, né, que numa equipe de pesquisa, envolvido com uma pesquisa grande e complexa como essa, cada um tenha um papel principal, né, e eu destaco, né, o pioneirismo do professor Alexander, que já vem dentro do seu núcleo de pesquisa estudando esse assunto há muitos anos, então que traz toda essa, vamos dizer assim, essa metodologia de como que a gente pode abordar esses indivíduos, né? O professor Catas, com a experiência dele, estudando a genética de transtornos mentais, né? E poder trazer isso, então, para essas experiências que desafiam esse paradigma materialista.
Eu entrei já com uma experiência em coordenação de pesquisa, desde o início, assim, com auxílio de coleta, né, das informações dos médiuns, coleta da saliva dos médiuns, né, que foi ali que a gente extraiu o DNA. Nós tivemos pessoas que nos auxiliaram a fazer essa extração do DNA, do exoma, e pessoas também muito especializadas em poder analisar isso do ponto de vista estatística, né? A Angélica que colaborou muito com o seu conhecimento em genética para a gente poder não só fazer a análise, né, daquilo que a gente estava encontrando, mas também da gente poder contextualizar esse achado com os outros achados da literatura. Então eu acho que eu gosto muito dessa metáfora, que talvez vocês já tenham visto essa imagem, né, de várias pessoas vendadas ou cegas tocando o elefante, cada um toca o elefante e descreve ele de um jeito, né? Então esses vários olhares, pessoas com experiências diferentes ao longo da sua vida, das suas carreiras, podem olhar então para esse resultado e poder trazer, vamos dizer assim, uma visão mais ampla, né, daquilo que a gente está encontrando. Bom, o que me aproximou desse assunto, né, de espiritualidade junto com a ciência, foi até o que me levou a estudar psiquiatria. Eu, muito jovem, ao redor assim, da pré-adolescência, mais ou menos, eu decidi que eu queria fazer psiquiatria, porque a ideia de mente, de consciência, desde muito jovem me desafiou, assim, eu queria entender o que era a mente, o que era a consciência, então decidi que eu queria fazer psiquiatria, e ao longo da minha formação em medicina e depois psiquiatria, eu fui me deparando com esses fenômenos, né, que às vezes até recebendo pacientes, enfim, né, e olhando ao meu redor, porque esse fenômeno é muito presente na população, né, então eu fui me deparando com esses fenômenos que desafiam o paradigma materialista da mente, e eu, como queria entender o que era a mente, me aproximei desses fenômenos, e isso foi me agregando a entender realmente aí por uma hipótese mais, não sei se dualista, mas para uma hipótese pelo menos de uma mente além do cérebro, né? À medida que eu fui estudando isso, tanto revisando estudos que já existem, né, escritos por diversos pesquisadores importantes aí ao redor do mundo, quanto tendo a oportunidade de desenvolver essas pesquisas dentro do NUPS, isso foi me auxiliando e foi me fortalecendo essa hipótese de que realmente a mente é algo que se manifesta através do cérebro. O cérebro tem algo importante, né, na manifestação da mente. Eu não estou negando a importância do cérebro, mas eu tenho entendido cada vez mais que a mente é algo mais amplo que o cérebro e que talvez ela realmente possa existir independentemente do cérebro. Ao longo dos meus estudos, então, em genética psiquiátrica, eu me deparei com alguns simpósios e algumas palestras sobre a parte da psiquiatria relacionada à espiritualidade. Aquilo me chamou a atenção desde o primeiro momento, comecei a estudar mais sobre isso, e como eu estava trabalhando com genética psiquiátrica, comecei a pensar na relação da genética nisso, pois estudos estavam surgindo mostrando que a espiritualidade dos pacientes faziam, de alguma forma, a melhora clínica, né, durante o tratamento, enfim. Então isso me instigou de como que poderia a genética, que estava relacionada, né, com a psiquiatria, poderia estar nesse meio. Então, cada vez mais eu estudei sobre isso, me interessei sobre o assunto, conheci o grupo do Dr. Alexander, então assim fui entrando nessa área e agora eu tenho total interesse nisso, né, e vejo que existe uma importância muito grande para a ciência se considerarmos essa área. Então, assim, os próximos passos que a gente tem até, inclusive, discutido dentro do grupo, que a gente não parou por aqui, né? Então, a gente já tem outras pesquisas sendo aí engatilhadas. Cada vez mais, então, a gente tem se preocupado
em conduzir, em desenvolver métodos, né, melhores, cada vez melhores, porque um dos desafios, até a pergunta anterior dos desafios, né, é a gente também promover um ambiente que acolha essas experiências, para que essas experiências possam surgir, porque são experiências que também não estão sob total nosso controle pesquisador, ou sob total controle, inclusive, do médium, por exemplo, ou da pessoa, né, que tem esses fenômenos espirituais. Então, cada vez mais a gente se preocupa em desenvolver uma metodologia que atenda o controle rigoroso da ciência, mas que também contemple as necessidades mínimas de ambiente para que aquele fenômeno possa se dar. E eu, particularmente, estou envolvida também em pesquisas mais de intervenção, né? Da gente tentar entender se essas intervenções que têm um componente espiritual, elas têm uma diferença ou não quando comparada ao tratamento padrão. Né? Então isso é muito importante, porque é uma outra forma de eu ver, porque se eu submeto dois grupos, né, sorteados ao tratamento, um a tratamento padrão e outro tratamento padrão mais uma questão espiritual, sem essa pessoa saber, e eu começo a encontrar uma diferença nesse grupo que tem essa adição da espiritualidade, é mais um ponto que fortalece a ideia de que ali há algo diferente. Né? Então são metodologias que a gente tem aí desenvolvido, pensado, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento em relação à saúde mental, à espiritualidade, ao estudo desses fenômenos e ao estudo da mente também e da relação mente-cérebro. Bom, então a importância desses espaços são diversas. Eu penso a primeira importância é a questão da ciência puramente, né? É o papel do pesquisador, a divulgação científica, e a divulgação científica não só no meio acadêmico. A gente quer que a pesquisa chegue às pessoas de diferentes áreas, isso é muito importante, porque isso nos faz crescer como seres humanos, eu acredito, assim, né? O conhecimento científico ele é importante para todos nós. E para mim, como psiquiatra, eu também acho isso muito importante, porque a gente vê na prática clínica muitas pessoas com medo de relatar para os seus profissionais de saúde, em especial de saúde mental, experiências espirituais que possam estar tendo. Né? Então, se a pessoa tem acesso a essas pesquisas, ela pode talvez até quebrar esse tabu dentro dela e poder levar isso para os seus profissionais, porque a gente sabe da importância que muitas vezes essas experiências têm no significado da vida das pessoas. Muitas vezes essas experiências são ferramentas de crescimento psicológico. E se eu, profissional, não tenho acesso porque o paciente está com uma certa resistência de me contar, eu estou perdendo esse instrumento de crescimento. Então, uma das importâncias também que eu vejo da gente trazer isso para as pessoas é para que as pessoas saibam que, em geral, os profissionais têm que estar abertos para acolher esse assunto. Eu sei que nem todos os profissionais estão abertos, né? Seria uma ingenuidade minha dizer que não, todos os profissionais conhecem esse tema, fiquem tranquilos, conhecem as evidências. Então eu gosto muito de dizer também para as pessoas que me ouvem assim, olha, se em algum momento vocês se depararem com algum profissional que tem algum tabu, que se coloque de uma forma preconceituosa também, falem sobre nossa pesquisa, indiquem as nossas pesquisas para que eles possam também entrar em contato. A gente também faz todo esse esforço de divulgar no meio profissional também, não só no meio, né, leigo, mas também no meio dos colegas psiquiatras, psicólogos, esses achados. Então, eu acho que é uma construção aí muito importante de uma experiência nobre, uma experiência que está presente em diferentes culturas, em todas as épocas que a gente pesquisa aí do ser humano. E é uma experiência que, em geral, quando bem contextualizada, quando bem simbolizada, significada, traz um crescimento muito importante para o indivíduo. Bom, de uma forma ampla, eu gosto de pensar assim da importância desses espaços de divulgação para dizer que a ciência ela só faz sentido quando ela é divulgada aos não cientistas. Porque a ciência não é para cientistas, a ciência é para a população. Os cientistas fazem o seu trabalho para que isso chegue de alguma forma positiva e que modifique positivamente algo na saúde e na vida das pessoas. Então, esse espaço ele faz todo sentido por isso, né? Por trazer essa informação, essa divulgação. Agora, a divulgação sendo feita
da melhor forma, mais correta, né? E sem ter algum preconceito de informações da ciência ou de como entender a ciência, né? Nesse lado da ciência não materialista, né? A ciência como uma metodologia de estudo. Então, é de total importância todo esse espaço para que chegue essas informações e que modifique a vida das pessoas, que é o destino final de um trabalho científico.